Namastê, aqui é Krishna Saki. Hoje a gente avança mais um pouquinho no nosso estudos com o baralho cigano. Hoje eu vou falar sobre o significado emocional das cartas e também cartas que se referem à personalidade de uma pessoa. Eu espero que essa minha interpretação traga para vocês mais clareza, mais amplitude no seu jogo. Eu cheguei a essa conclusão assistindo, estudando outros oraculistas, outros cartomantes, mas eu acho que a maior forma de conseguir enxergar o significado emocional, ou que se fala da saúde mental da pessoa representada na mesa ou do próprio consulente, é você entender a significância da carta. Então vocês vão perceber que algumas cartas já falam por si só sobre o estado emocional de uma pessoa em questão, e tem outras interpretações que a gente faz baseado no elemento que a carta tem ali representado, ou muito parecido também com a palavra-chave que determina aquela carta. Então, eu vou tentar fazer isso de uma forma mais simplificada possível e convido a vocês a deixarem aqui sua opinião, se vocês têm essa visão também, o que você enxerga diferente daquilo que eu já passei ou que eu estou passando agora neste vídeo. Então a gente começa a partir de agora a falar sobre as cartas e sua significância emocional. Então a gente vai seguir a ordem do baralho cigano, né? Então a primeira carta é a carta do cavaleiro. A carta do cavaleiro vocês já sabem que é uma carta de ação, é uma carta que indica rapidez. Então fazendo essa analogia e transferindo ela para a personalidade de alguém, indica que é uma pessoa muito ágil, né? É uma pessoa que ela tem necessidade de movimentação na vida dela, é uma pessoa que ela não suporta o sedentarismo, a rotina é difícil para essa pessoa. E se for para pegar isso para um estado emocional, indica uma pessoa assim muito ansiosa, uma pessoa que tem que ter as coisas assim muito aceleradas, né? É aquela pessoa que não tem paciência para quem está começando. Então o cavaleiro muitas vezes ele indica sim uma pessoa ansiosa, mas não uma pessoa que sofre de crise de ansiedades. Isso tem muito a ver com a personalidade da pessoa. A carta número 2, os trevos. Uma das palavras-chave do trevo é obstáculo. Tá? Então eu enxergo aqui o trevo como uma pessoa pessimista, aquela pessoa que ela faz do problema, que às vezes é um problema mediano, um problema pequeno, ela faz esse problema um problema assim muito grande. É uma pessoa que tem dificuldade de resolver as coisas, porque ela é pessimista demais, ela enxerga obstáculo em tudo, ela tem dificuldade de lidar com as coisas por ela não enxergar saída nos problemas, e muitas vezes nem são problemas assim muito grandes. Então são pessoas pessimistas que muitas vezes acabam até se boicotando de alguma forma por não se sentirem capazes de resolver as coisas. A carta número 3, o navio, representa uma pessoa que está passando por alguma dificuldade emocional, né? Então, de repente, diante de alguma mudança ou algum problema que esteja acontecendo na vida dela, ela é uma pessoa assim muito emotiva, muito emocional, e isso traz assim muita dificuldade com que a pessoa consiga realmente lidar ou sobressair daquele problema. Diferente do trevo, né, que fica um pouco travado ali, sem conseguir resolver as coisas, porque só vê problema na frente dele, essa pessoa que tem essa energia do navio, apesar disso, ela consegue sim trazer uma certa movimentação para a vida dela, mas ele é um pouco lenta. E não é que ela não queira resolver as coisas, que ela não consegue ancorar, ela não consegue racionalizar. E isso traz um pouco de atraso, né, para ela poder resolver as coisas do dia a dia ou alguma situação meio específica. Mas geralmente quando sai essa carta indica que a pessoa ela está nessa turbulência toda porque ela está passando por alguma dificuldade emocional. Isso pode ter a ver com alguém que esteja na vida dela ou por uma mudança que ela não estava esperando. A carta número 4, a casa. A casa, ela pode ter tanto o significado de alguém que precisa de acolhimento, que precisa de segurança, que precisa de equilíbrio na vida dela, quanto também pode representar alguém que tenha todas essas características. Alguém que representa conforto, equilíbrio, que te traz segurança dentro daquela situação que você está perguntando, ou seja, para a sua própria vida. A
Carta número 5, a árvore. A árvore ela indica também uma certa lentidão, né? Só que aqui é um pouco diferente do navio. Ela é um pouco lenta, mas não no sentido de que ela está muito emocionalmente instável. Aqui já é uma coisa um pouco mais delicada, porque a árvore ela indica questões de enraizamento. Então muitas vezes a pessoa ela tem lentidão para resolver as coisas, né, ou para lidar com certas situações, ou para aceitar mudanças por conta de crenças limitantes, né? Pessoas que têm uma criação, uma cultura e não aceitam certas mudanças, isso pode acabar se tornando sim um problema. Mas a árvore ela também tem um contexto positivo, né? Que é aquela questão da pessoa que passa segurança, uma pessoa que faz as coisas no tempo dela, né? Mas esse tempo dela, por mais lento e demorado que seja, ela sabe que ela vai colher frutos daquilo. Então indica sim uma pessoa que ela tem uma certa sabedoria para lidar com as coisas, mas é uma pessoa um pouco lenta na hora de agir. Então, dependendo da situação ali que a pessoa esteja envolvida, aqui a gente pode aconselhar a pessoa a acelerar um pouco mais, a se movimentar um pouco mais. A carta número 6, as nuvens. As nuvens já têm por seu próprio significado, intriga, confusão, alguém que não consegue enxergar os problemas, e isso não muda aqui na interpretação emocional dessa carta, tá? Só que a nuvem também pode ter uma significância, se você for falar da personalidade de alguém, é uma pessoa que gosta de criar confusão, né? É uma pessoa que ela gosta de uma intriguinha. Então ela pode indicar alguém que realmente sinta um certo prazer em arrumar confusão, intriga, uma pessoa que é melhor manter uma certa distância, tá? Porque a gente já sabe o significado dela dentro do baralho, que indica uma pessoa confusa, uma pessoa que não consegue tomar um rumo na vida, porque não sabe qual caminho seguir, ou não consegue entender os próprios problemas. Mas se tratando da personalidade de alguém, porque existe esse tipo de pessoa, né, que gosta de arrumar problema, que gosta de arrumar intriga, que gosta de ver o circo pegar fogo. Então as nuvens ela indica também a personalidade de alguém que tem esse tipo aí. A carta número 7, a cobra. A cobra também não muda muito a significância dela, né? Ela pode falar assim de uma pessoa que também gosta de uma fofoca, que gosta de arrumar uma confusão, né? Alguém ali que é infiel, não é leal. Isso pode ser com os amigos, com a família, né? Ou com o próprio a pessoa que ela esteja envolvida afetivamente. Mas a cobra ela também tem uma outra significância, né? Que indica uma pessoa ali que está passando por um processo de mudança, né? Se ela não está passando, ela ainda vai passar por isso. Então, muitas vezes indica alguém que vai ter que lidar com alguma mudança na vida e vai ter que abrir mão de algumas coisas, tá? Uma forma fácil de entender isso é você associar a própria natureza do animal, da cobra, né? Que chega um determinado momento ali da vida do animal que ele tem que trocar de pele. Então, por mais que seja algo que seja desconfortável, assustador, ou algo que a pessoa não queria que acontecesse, é algo que certamente vai fazer com que a pessoa tenha uma transformação positiva. Eu sempre falo que a cobra, ela fala de alguém que vai passar por um período de transição, de dificuldade, e essa pessoa vai se tornar mais madura. Então, nem sempre ela pode estar associada com as questões negativas. Às vezes ela pode indicar uma pessoa que está passando por uma transformação interna, por uma reforma íntima, né? Talvez aquela pessoa que já sofreu tanto na vida e agora ela está se vendo assim, amadurecendo diante de tudo que ela já passou. A carta do caixão, na minha opinião, né, assim como algumas cartas que a gente vai falar ainda, ela indica um certo alerta. Quando sai essa carta para ler a energia de alguém, pode indicar sim que essa pessoa está doente, está passando por grande dificuldade, a pessoa que se abandonou, sabe, não consegue ver saída nos problemas, pode indicar sim uma pessoa que está passando por uma depressão profunda, mas uma outra interpretação do caixão é alguém que vai passar por uma turbulência na vida, e essa turbulência que ela vai passar, esse momento assim de desgaste que ela vai ter que passar, vai tornar ela uma pessoa diferente, vai fazer com que ela amadureça, é um pouco diferente da cobra, porque é um processo um pouco mais lento e um pouco mais doloroso. Então, o caixão é aquele momento que a pessoa se fecha ali dentro de um quarto escuro e não consegue enxergar a vida lá fora. Tá? Então, quando vem essa interpretação do caixão, é muito interessante saber um pouco mais sobre a vida dessa pessoa, né? Ou caso você não tenha como saber isso,
mas fica aqui um aconselhamento de que essa pessoa precisa ser assistida, precisa ser sim observada, tá? Se essa carta do caixão ela vier combinada com outras cartas para tentar entender um pouco mais sobre a energia dessa pessoa, ela pode dar indícios da pessoa que está querendo ali desistir da vida. Então pode ser que a pessoa ela esteja passando por um ciclo muito difícil, tá? Mas quando ela conseguir passar por isso, ela vai se enxergar como uma nova pessoa, uma nova personalidade. É um amadurecimento que traz uma transformação muito grande, mas é algo muito difícil de passar. Então fica ali a dica, né, de que quando algum período ruim acontece na vida da gente, aquilo vem como uma forma da gente se transformar, da gente se fortificar, da gente amadurecer. E não pegar só a questão ruim, né, das provações, mas entender que a gente às vezes precisa passar por um caminho um pouco mais trevoso, vamos dizer assim, para que a gente possa enxergar a luz lá na frente. Então é importante ter esse aconselhamento, porque é uma carta assim um pouco sombria, tá? O caixão em alguns momentos ele é positivo, mas de um modo geral, se falando de energia, de emoção, não é uma carta muito boa. A carta número 9, o buquê. O buquê é conhecida como uma carta muito bonita, que indica beleza, presente, muita cordialidade, mas aqui, se você for analisar, né, a personalidade de alguém ou uma situação que a pessoa esteja ali tentando observar sobre a energia da pessoa, indica uma pessoa que ela não aceita enxergar as coisas não muito positivas, né? Ou seja, aquela pessoa que enxerga a beleza em tudo, ela passa por cima dos problemas, tá? É uma pessoa que tem o hábito de jogar a sujeira embaixo do tapete, né? Porque ela quer que tudo fique lindo, bonito, quer sempre passar uma impressão muito boa, mas indica uma certa superficialidade, tá? Então o buquê nem sempre ele tem uma conotação positiva, tá? Se você está avaliando a energia de alguém e algo te diz que aquilo não é bom, então ela tem esse outro lado, tá? De uma pessoa superficial que joga a sujeira embaixo do tapete para não mostrar ali as coisas feias que tem na vida dela. E é claro, né, se você for pegar o sentido real da carta, indica alguém que gosta das coisas boas da vida, alguém que se preocupa muito com a aparência, pode indicar sim um excesso de vaidade. Então, assim, eu acho que uma base dessa carta é a superficialidade, tá? Nem sempre as cartas positivas, elas são totalmente positivas. E aqui o que eu tô dando para vocês não é uma confusão de você falar, nossa, mas falou isso e aquilo e agora mudou o sentido da carta. Não. É para você saber enxergar muitas vezes que as cartas elas também têm um outro lado, tá? Então o buquê ele está associado, eu não diria que é falsidade, mas uma coisa muito superficial, tá? Porque a falsidade ela exige um pouco mais de energia e tem uma carta que vai falar muito disso, tá? Mas o buquê aqui ela é mais alguém que quer tapar o sol com a peneira, né? Alguém que passa uma cortina, né, para as coisas que estão ruins ali e só mostra aquilo que é bom. A carta número 10, a carta da foice, também tem duas interpretações, tá? Bem diferentes uma da outra. A primeira é aquela pessoa ríspida, aquela pessoa assim, um tanto grosseira, que corta, você tá falando, a pessoa te corta, só ela quer ter a vez, né? É uma pessoa que corta mesmo as pessoas. E outra, também indica uma pessoa que tudo é no tempo dela, né? É um pouco parecida com o cavaleiro, mas aqui ele é um pouco mais rude. Tá? E uma outra interpretação da foice, quando você está falando, né, perguntando sobre o estado mental de uma pessoa e vem essa carta, ela pode estar indicando que a pessoa pode estar pensando em suicídio, né? Quando isso vem associado com alguma carta, vamos supor, com a carta da cegonha, né? Ou alguma carta que tenha algo a ver com vitalidade, ela pode dizer que a pessoa ela está pensando em suicídio, que isso passa pela cabeça dela, ou também pode indicar uma pessoa que ela tem intenção de matar alguém. Eu sei que isso é um pouco pesado, um pouco absurdo. A gente tem que entender que às vezes as pessoas que vêm nos procurar, elas têm segredos, tá? Então é interessante ter esse olhar, né, para quem está ali te consultando e tentar entender qual é a intenção dessa pessoa, né? Então a carta da foice ela tem sim suas variáveis, né? E claro, com exceção dessa situação, né, que se refere à personalidade da pessoa, fica aqui um alerta, tá? Para observar mais o que essa pessoa está querendo cortar, tá? A carta número 11, o chicote.
tá? Também não vai mudar muito, né, dentro daquilo que a gente já sabe, né? Briga, discussões, né? Uma pessoa muito explosiva, alguém que tem muita energia ali, né? E acaba sendo autoritária, alguém que quer dominar as pessoas. Também pode indicar uma pessoa que sabe mexer com magia, né? Alguém que tem ali a sua espiritualidade um pouco aguçada. Daí para entender se isso é uma coisa boa ou ruim, é interessante observar mais cartas, tá? Tirar mais cartas para poder ler melhor, né, no que se refere à energia dessa pessoa. Mas aí se for para pegar somente, né, pelo que diz respeito à personalidade dessa pessoa, a gente pode entender que é uma pessoa enérgica e muitas vezes uma pessoa autoritária, uma pessoa que ela quer dominar tudo, ela é uma pessoa que ela quer ter voz, né? Percebam que algumas cartas elas se parecem muito, tá? Só que um pouco diferente, né, da foice, né, que ela corta. Aqui o chicote é uma dominação, tá? Então é uma pessoa que ela pode ser até um pouco sádica em alguns momentos, tá? Não é uma interpretação muito bonita, muito positiva, mas se você pega essa interpretação dessa carta e leva mais pro lado da magia, pode indicar uma pessoa que é espiritualmente evoluída, né? E karmicamente ela evoluiu, porque o chicote também tem algo a ver com karma, né? Se fala de coisas que se repetem e muitas vezes pode estar se referindo aos ciclos, né? Que a gente já viveu em vidas anteriores ou até mesmo nessa vida, né? Uma pessoa que sabe o que está fazendo e domina. O chicote é o dominador. Então essas foram algumas das cartas e sua significância emocional, ou se falando da personalidade do consulente, né, ou de alguém que a pessoa esteja consultando. A gente vai fazer um segundo vídeo. Espero que isso possa ajudar vocês, né, a ampliar a visão de vocês no baralho cigano. E eu falo que é um exercício constante, né, de observar o baralho e observar as pessoas que estão à sua frente e entender um pouco mais sobre as cartas. Então, teve alguns momentos que eu falei um significado duplo para a mesma carta, porque às vezes acontece, nem tudo é positivo, nem tudo é negativo, né? Tem cartas que não mudam mesmo, são ruins e pronto, mas tem outras que não, que a gente consegue extrair algo a mais, tá? Então, a minha intenção aqui é trazer para vocês um pouco mais de informação, tá? Baseado nas coisas que eu faço para mim, né, nas minhas consultas, na visão que eu tenho, e me ajuda bastante. Muito obrigada para você que ficou até aqui. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Namastê.